sejam muito bem-vindos à aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje juntos vamos estudar o ciclo da água na natureza. Mas antes, vamos para aqueles avisos, né, pessoal? Então, o primeiro aviso que eu quero dar a vocês é que é muito bom participar da nossa aula ao vivo, gente. Interagindo conosco, respondendo os questionamentos, fazendo perguntas. E a partir daí, olha, a gente vai poder, né, fazer essa comunicação, vocês dizerem qual é a escola de vocês, nós vamos ver o nome de vocês e vamos falar aqui. E quando vemos a escola, nós vamos agradecer, né, a contribuição aí dos professores, dos coordenadores, da gestora, que está incentivando vocês a participarem da nossa aula. Então, para aqueles que ainda não baixaram o aplicativo, né, Billy vai colocar aí para a gente, ó, 2 QR Codes, onde vocês vão apontar o celular de vocês e capturar, gente, essa imagem e poder baixar. Mas, para isso, vocês precisam estar com a data de nascimento, dia, mês e ano, o ano com os 4 dígitos e a matrícula de vocês. A matrícula vocês pedem lá na escola. Vê quem é que está na secretaria e pede essa matrícula. Mas, enquanto vocês não estão ainda com esse aplicativo, vocês podem assistir a nossa aula no YouTube. Rever essa aula que vocês estão assistindo agora no YouTube. E lá também tem chat, gente. Eu estou sempre atenta, respondendo lá no chat, agradecendo a participação, agradecendo os likes que vocês estão colocando. Eu estou muito feliz com muitos alunos que estão lá no YouTube. Nós estamos aí, olha, com mais de 100 acessos da aula passada. Então, quem não viu a aula passada, vai dar uma olhadinha, porque tem muito aluno vendo. Então, deve estar legal, né, pessoal? Então, mas para que a nossa aula ela esteja bem interativa, ela possa, né, ser compreendida e ter a participação de todos, nós contamos aqui com a Elaine na questão aí, não é, de Libras, gente, a língua brasileira de sinais. Então, fica aí atento, né, e vê também, vamos começar a dar uma olhadinha. Mesmo aí, olha, quem não está precisando, nós vamos aprender alguns sinais para podermos nos comunicar, né, com os amigos, com familiares, contar aí o que foi que vocês já aprenderam de Libras, vendo tantas aulas maravilhosas aí com essa equipe fantástica, né, a equipe de Libras da nossa escola. Mas o que é que nós temos mais? Sempre estamos colocando aí a questão do mês, né? Estamos aí no mês de junho. E no mês de junho, a gente tem aí a questão da conscientização de muita coisa. Continuamos falando a respeito da vacina, né, da Covid, da busca aí, né, em relação a essas vacinas, a vacina da gripe, a vacina do sarampo. Mas o mês de junho, a conscientização é em relação, primeiro, a questão aí da prevenção aí em relação ao meio ambiente, ao cuidar desse meio ambiente, né? A primeira semana de junho, ela é toda voltada para esse cuidado em relação ao nosso planeta. E nós, pessoal, fazemos parte desse planeta. Nós somos seres integrantes desse planeta. Então, quando a gente cuida, né, do planeta, estamos cuidando de nós também. E quando cuidamos de nós, de alguma forma a gente está cuidando do planeta. E aí, para falar da questão da Semana do Meio Ambiente, eu estou trazendo para vocês a Agenda 2030. Foi uma agenda que foi, né, vamos dizer assim, é uma reunião de muitos países junto à ONU, onde o Brasil também está participando, e se comprometeu, pessoal, de em 2030, 17 objetivos para cuidar do planeta, para cuidar de nós, para cuidar dos outros animais, para ver se esse nosso planeta melhora. Porque está um caos, gente. Estamos diante aí de algumas, né, a questão de chuvas, de enchente, de algumas até catástrofes. Graças a quê? Também sabemos as questões climáticas, mas também a contribuição do homem na questão aí de soterrar, né, de poluir os rios e mares. Então, aí nós estamos sofrendo já consequências, né, dessa falta de cuidado. Por isso, nós vamos começar a falar aqui esses objetivos e para que todos nós, nossa escola, a escola de vocês, a nossa cidade, o nosso país, o planeta, cuide melhor, né, em relação aí a todos esses objetivos. Mas além da questão do meio ambiente, esse mês é o mês, olha, contra a violência à pessoa idosa. A gente vai conversar um dia, deixar um dia bem especial para a gente falar aí
a questão da prevenção do uso de álcool e drogas. Então, algo também que a gente vai conversar. A bandeira aí para doação de sangue, gente, muitas vezes a gente só lembra quando a gente tem algum parente precisando, né? E aí a questão também é a combate à anemia e à leucemia, que estão relacionados também a essa questão do sangue. Mas tem um alerta maior, e eu acredito que esse vai atingir muita gente, que é a questão dos fogos no período de festa junina. E aqui nós estamos levantando uma bandeira que com fogo não se brinca. E os fogos aí a gente vai poder começar a fazer uma campanha dos fogos virtuais nas telinhas. Então, cabe aí a vocês descobrirem, né, como é que a gente pode fazer aí a questão de fogos e trabalhar aí com esses fogos virtuais. Além de gastar dinheiro em vão, né, gente? A gente pode se queimar, e a questão de fogos que vai perturbar a vizinhança, a recém-nascidos, a idosos, a pessoas que estão acamadas, os animais, os pets, gente. A questão aí de cachorro, gato, que aí sofre muito com barulho. E também algumas crianças, né, alguns jovens, aí, a questão aí dos autistas, que perde toda a questão da concentração, do equilíbrio emocional por conta do barulho. Mas para a gente falar a respeito, né, da questão aí desse junho, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e vai dar alguns avisos para a gente em relação a vacinas. O que é que você tem aí, Cláudia, para falar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Avisar que já estamos aqui no chat esperando a interação de vocês. Peguem lápis, caderno, qualquer dúvida vocês vão anotando. E aí podem interagir aqui comigo e qualquer coisa eu passo para a professora Isabel. Coloquem sempre o nome da escola de vocês e é um prazer estar aqui com vocês. Mas lembrando, pessoal, o alerta da vacina, não é, contra a gripe e o sarampo. Então, procurar os postos de saúde, levar a sua carteirinha de vacinação para você completar também seu esquema vacinal. Leve um documento de identificação para que você possa realmente estar vacinado e realmente com todo o esquema vacinal completo. Que bom, professora Cláudia. Vejam aí, pessoal, prestem atenção nas dicas que a professora deu. Ir até o posto de saúde e tentar colocar essas vacinas em dia. Então, a gente volta a falar de cada um desses no decorrer de todo o mês de junho. Então, aguarde que a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses cuidados que estão aí em evidência no mês de junho. E para a gente começar, eu estou trazendo aí uma boa ideia, né? E nessa ideia, a questão do planeta Terra tem cerca. Vejam aí o que eu estou trazendo para vocês. 97,5% da água do nosso planeta compõe os oceanos. Então, a gente tem muita água salgada. E o que a gente tem mais? Apenas 2,5% de água doce. E essa água doce, ela está distribuída. Veja, nas calotas polares, 77,2% estão em forma de gelo, gente. Nas calotas polares, que estão sofrendo com o aquecimento global e estão começando a derreter. E quando elas derretem, elas caem no mar, no oceano. E o que é que acontece? Aquela água que era doce, agora está salgada, porque se misturou com um grande volume de água salgada. Aí a gente vai ver aí a questão de alguns mananciais, alguns aquíferos, na atmosfera, nos lagos, nos rios, né? E até mesmo no solo, a questão aí dos lençóis freáticos. Então, esse seria um esqueminha para a gente começar a ver que o nosso assunto é água, né? E o que é que nós temos? Vamos rapidinho ver o que foi apresentado na aula passada. Quem não viu, eu estou fazendo o convite, vai lá dar uma olhada. O que foi que nós começamos, né? O que foi que nós conversamos a respeito de água. Não esquecer que vocês estão assistindo essa aula na TV Nova, na 22.4, né? Podem ver no aplicativo e também no YouTube. Mas nós falamos sobre a questão da presença da água no planeta. Em relação à superfície, 3/4 do nosso planeta é composto por água, é um grande espelho d'água, isso em superfície. E o nosso corpo tem aproximadamente 70% de água. Foi visto também, tem uma curiosidade lá, pessoal, que a água, ela representa, né, a questão até mesmo, a presença de água, a quantidade de água, como é que está aí a nossa vida. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, envelhecer nada mais é do que perder água no corpo. Por isso que a presença aí das rugas, né? E aí a diferença de observar um recém-nascido e uma pessoa idosa, a gente vai ver que a pessoa começou a perder água e essa perda de água vai apresentar aí algumas características na firmeza da pele. Vamos conversar mais. Na aula passada, nós vimos as principais propriedades da água.
nós vimos que a água, ele é o solvente universal. A água consegue dissolver a maioria das substâncias. Vimos também que a água, né, a água potável, ela é incolor, ela é insípida, ela é insossa, ela é hialina, né? E ela é cristalina. Hialina porque ela é transparente. O que é que nós vimos mais? A questão de capilaridade. Que graças à força de adesão e coesão, o que é que vai acontecer? Essa água ela vai conseguir subir. E a grande representação que a gente tem são as árvores, né? Por mais alta que seja, a água consegue chegar no ponto mais alto, na copa das árvores, graças à capilaridade. E no dia a dia a gente vê no canudo, quando a gente coloca o canudo no copo, a gente vê que a parte do canudo vai ficar mais alta do que o restante da água que está no copo, ou na garrafa, ou até mesmo na latinha. Vimos a questão que a água tem tensão superficial, que a gente consegue soltar alguns pedacinhos de papel. Na aula passada foi um barquinho que a gente representou aqui, e que na água a gente vai conseguir ver até mesmo alguns insetos que vão estar ali tentando caminhar na água. E a gente vê isso graças à tensão superficial. É como se a água tivesse uma película. E a densidade, que é a força de empuxo, que a gente vai ver aí que essa questão da água e das outras substâncias que diferencia em relação a esse cálculo de densidade. O que é que nós temos mais? Nós vimos que a água ela tem uma fórmula química, ela tem uma composição química, que a água é formada pelo hidrogênio e o oxigênio. E quando a gente fala de hidrogênio, a gente está dizendo que tem 2 átomos de hidrogênio para um só de oxigênio. E quando a gente monta essa estrutura aí, a gente tem uma molécula de água. Então, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aqui a fórmula química da água, H2O, mostrando aí que é o H, que tem mais, né, átomos do que o oxigênio. O que é que nós temos mais em relação? Aí a gente já chega para o assunto, né, de hoje. Estados físicos da água. A água, a gente consegue observar ela no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. A questão aí do estado sólido, eu trouxe para vocês a caçamba com gelo. A água no estado líquido, a questão da torneira. E o gasoso, a questão das nuvens. Poderia ser aqui uma chaleira fervendo, que eu acho que esse é um exemplo bem comum também, que aparece aí nos livros de vocês. Mas veja uma curiosidade que eu estou trazendo. Sabia que podemos encontrar a água nos 3 estados da natureza? Vocês sabiam disso, que a gente pode encontrar na natureza a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso? E aqui está a representação. Então, em relação aí, né, as calotas polares, os picos das grandes montanhas, a gente vai encontrar água no estado sólido. Aí nós vamos ver também água no estado líquido, que vai estar presente nos lagos, nos rios, né, nos oceanos. A gente pode encontrar também lagos, né, dependendo do país, dependendo da época do ano, alguns lagos congelados. Eu já estou falando aqui, né, dos nossos lagos. A questão é que estão sempre no estado líquido. E a questão do estado gasoso, na natureza, as nuvens que estão aí cheias, né? E nesse período aí a gente já começa a ver uma grande concentração de chuvas, né, gente? E nesse nosso período que a gente está vendo aí mais intenso, devido a alguns fenômenos da natureza. Então, a gente ficou sabendo que a gente pode encontrar água nos 3 estados, né? Mas aí a gente vai estudar o que, professora? O ciclo da água. Olha o que eu trouxe para vocês para explicar, né, o que é o ciclo da água. Então, vamos comigo, vamos ler esse trechinho aí. Olha, o ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugares e de estados físicos que acontecem com a água ao longo do tempo. Então, quando eu chamo vocês para lerem, leiam comigo também, pessoal. Dá uma olhadinha aí, se concentra um pouquinho aí para a gente ler, porque na hora que a gente lê, a gente começa a ouvir e vai ficar mais fácil da gente compreender e depois até saber dizer o que é o ciclo da água com as nossas palavras, ok? Então, aí a gente está com essa primeira informação, que esse ciclo é um conjunto de mudanças. E aqui, para representar, eu estou trazendo para vocês algumas mudanças. Ó. A chuva caindo, está aumentando aí volumes de lagos, de rios, de mares, alguns estão, vamos dizer, tocando no solo, dependendo do tipo do solo, se infiltrando. Mas quando vem o sol,
logo essa água vai ser, né, evaporada. Então, se choveu e logo depois vem o sol, a gente vai ver que aquela rua, aquela poça d'água, ela vai secar logo. E para onde foi a água? Uma parte pode ter se infiltrado, mas outra parte evaporou. E assim diz também porque a gente está falando de ciclo, né? Que não tem começo nem fim. Está aí num constante movimento. Temos algumas curiosidades aí para falar a respeito da água. Veja essa paisagem cheia de setas, pessoal. Observe o que essas setas estão querendo dizer. O que a gente consegue ver? Então, existe aí essas chuvas acontecendo nos oceanos, nos mares, nos continentes, nas montanhas, em todo lugar. Mas isso não acontece igualmente para qualquer espaço, né, para qualquer região. Nós vivemos numa região onde há questão de chuvas, em alguns, né, pontos do nosso estado, que quase não chega, e em outros chove até demais. Então, a gente vai ver aí essa concentração. E a seta está mostrando que, ora está subindo para formar aí as nuvens, e quando as nuvens estão pesadas, a tendência delas é descer em forma de chuva. Que aqui a gente vai sempre receber em forma de água, né? A parte líquida dessa água. E em outros locais, e até mesmo no sul do Brasil, a gente já sabe que pode acontecer uma geada, né? Pode acontecer uma chuva de granizo e assim por diante. Mas vamos continuar, porque agora esse esquema vai ter palavrinhas que vão ajudar para a gente entender o que é que está acontecendo. É o ciclo hidrológico. Hidro, água, né? A gente está falando do ciclo da água. Veja que interessante. Lá no pico das montanhas está acontecendo o degelo, porque o sol está aquecendo. Mas o que a gente vai observar mais? Esse degelo vai começar a escoar. E quando escoar, vai encontrar o solo, vai se infiltrar, vai aumentar o volume de rios, de mares, de oceanos. Mas isso, simultaneamente, também está acontecendo o quê, professora? A evaporação. Então, a gente vê a evaporação em vários pontos. A evaporação no mar, a evaporação no lago, a evaporação, né, dos animais e das plantas, a nossa evaporação. A gente está perdendo água também quando transpiramos. E essa água do nosso corpo também vai, né, compor aí esse ciclo hidrológico. Vejam que, em alguns lugares, o terreno é permeável e ocorre a infiltração. Infiltrar, ela conseguiu entrar, né, e vai compor ali uma parte mais interna do solo. Quando esse solo encontrar, vamos dizer assim, um terreno que não permita que a água passe, um terreno impermeável, então vai se acumular e formar os lençóis freáticos. Mas vamos continuar. Continuem a observar que esse ciclo não para. E essa água, gente, ela é constante no nosso dia a dia. E aí essa água, ela não saiu do nosso planeta para vir outro. É a mesma água. Então essa água que a gente está tomando hoje, ela já passou por aqui, já passou durante muitos anos, né? Então imagine que na época da exploração do nosso país, onde existiam apenas os nativos, né? Que a gente está chamando aí de indígenas, então eles tinham lá a água. Então, desde essa época, era a mesma água e é a água que nós temos hoje. Agora, graças ao ciclo hidrológico, essa água sofre uma renovação. Vamos continuar. Aí eu trouxe para vocês, né, a questão de um grupo de alunos com uma professora vendo no quadro esse ciclo da água. E olha o que ele está trazendo para a gente. O ciclo da água, né, ele refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema. Trata-se, portanto, de um importante ciclo que faz com que a água esteja constantemente no ambiente. Então, a gente não vai esquecer aqui, né, vendo esses alunos estudando aí, pertinho aí da professora, onde ela está mostrando o ciclo, né? E eles devem estar perguntando o que acontece, e ela também tentando aí ajudar para que eles entendam. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Desde as primeiras séries de vocês já estudavam o ciclo da água. As professoras dos anos iniciais sempre trabalharam com vocês essa questão. Então, vamos forçar um pouquinho a mente e tentar lembrar. O que é que nós temos mais? Mais uma vez eu estou mostrando aí o ciclo, mas trazendo mais informações. Vamos comigo? Vamos ler esse trecho? Olha o que eu trouxe para vocês.
O ciclo da água varia de acordo com o local em que ele ocorre. Então, a gente vai ver assim, o que é que tem de curiosidade, professora? Continuando a leitura, vocês vão conseguir entender. Olha aqui, vamos lá? Vamos ver o que é que está na continuação? Fatores como cobertura vegetal, altitude, temperatura e tipo de solo, por exemplo, afeta diretamente a quantidade de água envolvida no processo e na velocidade do ciclo. Isso aí é bem interessante porque a gente pode evaporar água aqui e chover mais distante. Evaporar mais em outro local e a gente quem receber a chuva. Então, esse trecho aí que eu trouxe para vocês, para a gente ler com atenção, ele vai dizer que depende. Professora, se tivesse uma camada de vegetal, esse solo não ia sofrer muito. Pois é. E aí a gente vai falar um pouquinho das encostas, das barreiras, que muitas vezes tem uma camada vegetal, mas não é uma camada segura. Às vezes são bananeiras que encharcam, que não tem raízes, vamos dizer assim, que possa sustentar, e qualquer volume de água maior arrasta aquela vegetação que poderia ser de proteção, arrasta levando tudo, levando aquela terra, soterrando casas, não é, pessoal? E a gente vai ter que lembrar que existem os fenômenos naturais, mas existe também o cuidado do homem. Será que estamos jogando lixo? Será que foi colocado um plástico, né? Uma lona para proteger e a água está passando por baixo? Faltou aí uma inspeção, faltou um cuidado. Será que alguém foi lá e tirou um pedaço do plástico? Então a gente fica aí cheio de perguntas. Por que é que está acontecendo isso? E aí, cabe a cada um de nós colocarmos um pouquinho aí as nossas ações cuidadosas em relação ao planeta. Então, se eu não coloco o lixo naquela barreira, eu estou ajudando. Se eu coloco, eu estou atrapalhando, estou favorecendo para o deslizamento. Então, esse trechinho aí dá para a gente entender bem o que vem acontecendo. O que é que eu tenho mais para mostrar a vocês? Vamos ver agora um outro trecho, gente, que vale a pena ler comigo. Eu vou ler bem devagar para vocês poderem acompanhar. O ciclo da água é importante porque garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelo meio físico. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do organismo. Então, na medida que essa água ela é cíclica e vai mudando, né? Evapora, volta a água de forma líquida, mata a nossa sede, faz a nossa higiene pessoal, faz a higiene da nossa casa. A questão aí dos vegetais que estão sendo irrigados para melhor produção agrícola, os outros animais também que precisam dessa água. Então, esse ciclo é muito importante. E nessa água apresenta as substâncias necessárias para o que a gente está precisando, que é a presença do hidrogênio e do oxigênio, que são muito importantes na nossa vida. O que é que nós temos mais? Ah, professora, vamos falar agora o que é que o que é que a água faz? Por que ela é importante? Vocês poderiam fazer essa pergunta para mim. Professora, qual é a importância dessa água? Ela permanecendo no ambiente vai favorecer o quê? Então vejam aqui, ó. A permanência da água no ambiente promove. Promove quer dizer que ela faz, né? Ela está agindo. Fazendo o quê? A geração de energia. Então, o movimento dessa água nas hidrelétricas gera energia para a gente. O que é que nós temos mais? Então, o que é que ela promove? O desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária. Então, veja que ela é importante na produção de alimentos, tanto de origem vegetal como de origem animal. E, por fim, diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia só são possíveis graças à água. Então, eu trouxe para a gente aqui, a gente parar um pouquinho para ver em relação ao homem. Vamos ver em relação ao nosso dia a dia, a geração de energia, o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento da agropecuária e saber que existem indústrias que precisam da água. Se vocês forem bem curiosos, vocês deveriam procurar saber quanto precisa de água para produzir uma calça jeans, para produzir um computador. Professor, e computador precisa de água? Para produzir, sim. E aí vocês vão descobrir como a água é importante no nosso dia a dia. Vamos continuar. Aqui
Aqui eu estou trazendo mais uma vez, falar do ciclo da água, através aí de uma informação para vocês entenderem. E aí eu estou trazendo duas palavras novas. Vamos ver quem já ouviu falar em aulas anteriores, né, o ano passado, ou lá no 5º ano. Vejam aqui, ó. O ciclo da água permite, vamos ler comigo? Vamos lá? O ciclo da água permite que a água circule no meio ambiente. Fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos. Os abióticos, né, como o prefixo A, que a gente já trabalhou aqui, quer dizer não. A questão aí do solo, a questão do ar, a questão dos elementos aí da natureza. E esse aí vai garantir, né? É importante que esse bem precioso ele não falte. Porque a falta d'água, eu acredito que muitos de vocês já devem ter sofrido bastante com a falta d'água. Imagina, gente. Por isso vamos ter que economizar. Essa é a palavra. Vamos economizar água. Vamos reaproveitar a água para a gente não ter esse problema de falta. Ok? Vamos ver o que é que eu tenho mais. Aqui, de uma forma bem rápida, eu vou mostrar a vocês o que é que acontece no ciclo da água. Primeira coisa, a luz solar, o calor, garante que a água evapore. Evaporou, vai para as camadas mais altas da atmosfera, se condensa e forma as nuvens. E essas nuvens, quando ficam bem carregadas, elas se precipitam, voltam para a Terra em forma de chuva ou em granizo, né? Questão de neve. E essa água da chuva, ela vai, né, encher aí, aumentar o volume dos lagos, dos rios, ajudando aí a gente a enfrentar e a gente poder realizar várias atividades. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir de vocês, e eu volto para me despedir também. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Sei que vocês estão bem atentos. Até a próxima aula. Pois é, gente. Olha o que nós vimos hoje. A gente viu essa questão da água, né? Na natureza, nos estados físicos, a questão dessa circulação, saber que a água está sempre em movimento. O ciclo da água que faz com que essa água se renove, não é a mesma água. Essa água poluída a gente pode colaborar. Então, nós ficamos por aqui, né? Obrigada pela sua participação. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!